Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Esse podcast é um oferecimento do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, e da Liberta Investimentos. Nessa quarta temporada, serão 12 episódios nos quais falaremos sobre política, economia, empreendedorismo e atualidades. O Fórum da Liberdade 2025 já tem data marcada. Reserva na tua agenda aí, que vão ser nos dias 3 e 4 de abril. Com certeza vamos nos encontrar lá, que vai ser um fórum incrível. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre economia. E eu terei o prazer de conversar com meu grande amigo e colega do IEE, o Stefano Tremeia. Bem-vindo, Stefano. Tudo bem contigo? Tudo certo, um prazer estar aqui em mais uma edição do FLcast. Então, bem ansioso aí para a nossa conversa com o professor Roberto. Com certeza vai ser uma conversa aí memorável. A gente vai falar um pouquinho sobre um assunto muito interessante, que é China e as mudanças do seu motor econômico. E para nos acompanhar, o convidado de hoje é professor Roberto Dumas. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, é um prazer estar com vocês e à disposição para falar um pouco sobre China. Boa. Então o Stefano já vai começar aqui com a primeira pergunta. Bom, vamos lá. Basicamente, professor, acho que para introduzir o assunto, eu queria perguntar sobre essa questão da mudança do modelo de crescimento chinês, né, que antes era mais centrado em investimentos pesados, de infraestrutura, exportações, e está ocorrendo, então, uma transição para um modelo mais relacionado, baseado em consumo interno, né, e no setor principalmente também de serviços. E aí a pergunta em si, então, eu gostaria de fazer quais foram, então, os principais fatores que levaram a China, a mudar esse foco do crescimento econômico de investimentos em exportações para, então, essa questão do setor de consumo interno e serviços especificamente. E se tu acredita que essa transição está ocorrendo, primeiramente, de uma maneira eficiente, e se há alguma barreira, né, que está sendo imposta durante esse processo de transição? Bom, obrigado pela pergunta. Veja, Stefano, é complicado, porque a China, quer queira, quer não, ela é uma ditadura. Então, você fazer uma transição econômica de um país que era voltado para investimento, para consumo, macroeconomicamente é muito simples. Só que no meio do caminho você poderia suscitar uma recessão. Então, você não pode fazer isso. Então, a gente não vai falar Titanic. Mas você tem que mexer o transatlântico muito devagar. O que eu quero dizer devagar? Antes de Xi Jinping, quando era o Hu Jintao, o Wen Jiabao, o Wen Jiabao tem a famosa frase que a economia chinesa é instável, desbalanceada e descoordenada. Precisamos aumentar o consumo. Poxa, mas o chinês não consome? Não, o chinês consome demais, mas ele produz demais ao quadrado. E o problema de você produzir demais em economia é que você entra em retornos decrescentes. Ou seja, você aumenta o investimento e acaba gerando cada vez menos PIB. Então, o governo começou a pensar, falou, olha, como eu estou investindo e está gerando cada vez menos PIB, eu preciso acelerar o motor do crescimento via consumo. Por exemplo, o consumo representa 35%, 38% do crescimento econômico. É um dos países mais desbalanceados do mundo. O Brasil é 64%. E o investimento responde mais de 45%, chegou a bater 51% em 2008. E isso demora um pouco, mas qual seria o benefício? Juntando, veja, você tem alguns pontos estruturais e conjunturais. Estruturais, a urbanização da China está aumentando cada vez mais, ou seja, o passaporte que eles chamam Hukou, aquele que é um cidadão da zona rural, não necessariamente agrícola, desde Mao Zedong, quando entrou Deng Xiaoping em 1979, eles deixaram a zona rural praticamente se virar. E a zona urbana, você teria todo o acesso a assistência social, etc. Então, quando você traz e você ganha o passaporte da urbanização, você ganha mais dinheiro, você tem mais assistência social, você não precisa poupar tanto. E outra, em 2018 e 2019, a China foi acometida da febre suína. Tiveram que dizimar 350 milhões de cabeças de porcos. E o Ministério da Saúde, se é que eu posso dizer assim, do Partido Comunista Chinês, descobriu que febre suína era um vírus que vinha da forma rudimentar como os porcos eram criados. Ou seja, eles comiam lavagem. Então, porco
não pode mais ser criado pelo Partido Comunista Chinês, como ele diz, dessa forma rudimentar. Porco agora tem que comer ração. Ora, ração vai o quê? Milho e soja. Uhum. Então, veja, se por um lado ajuda o Brasil na exportação de proteína animal, por exemplo, que a gente já ouviu falar muito, boi China, os porcos eles já restabeleceram o plantel. Por outro, eles também precisam de alimentos para os animais, ou seja, soja, milho. Então, a despeito de estarmos num crescimento menor, o agronegócio, em termos de quantidade, se beneficia tanto dessa mudança, da tentativa de mudança de política econômica para virar mais voltado para o consumo do que o investimento, mas no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, que era justamente a Covid e o lockdown. Sim. O lockdown fez a população começar a consumir menos e o governo ainda deu como é que se pode dizer, um crackdown no setor de ativos imobiliários. Isso prejudicou o crescimento e é por isso que a gente está vendo, olha, o que está acontecendo com a China? Vai crescer menos? Vai voltar para consumo? O plano é aumentar consumo. Uhum. Só que você não pode, nesse meio tempo, crescer muito pouco, porque o desemprego aumenta, gera tensão social. E a gente sabe, entrando no aspecto de sociologia, economia, política e sociedade é uma coisa só. Perfeito. Se a economia vai mal, a sociedade reclama. A sociedade reclama, você não vota no presidente, você não reelege o presidente. Sim, mas numa ditadura, o que tem que fazer? Se você reclamar demais, eu tenho que passar o tanque. Então, veja, a gente não esquece o que aconteceu em junho de 1989, nem o partido. Então, ele sabe que, olha, apesar de eu querer voltar ao consumo, às vezes eu preciso ajustar a rota e melhorar um pouco o setor de investimento, de infraestrutura e ativos imobiliários para que não caia numa recessão que aí você não consegue legitimar o Partido Comunista Chinês. Perfeito, professor. Acho excelente resposta. E aí, justamente entrando nesse tópico sobre a questão do setor imobiliário, né, e já também entrando um pouco mais a fundo nessa, numa próxima pergunta, a gente teve a quebra da Evergrande ano passado, né, e o setor imobiliário chinês tem despertado basicamente uma atenção internacional, né, porque também em relação ao Brasil tem um impacto direto nessa questão do minério, enfim, do crescimento lá. E quais que tu acha que foram, então, essas as principais causas para essa crise e que, de fato, então, o governo está fazendo para resolver ela? Veja, a crise do setor imobiliário, a gente fala, olha, foi culpa do mercado. Não, não foi culpa do mercado coisa nenhuma. Isso foi infligido pelo próprio Xi Jinping. Em 2020, Xi Jinping falou, casa não é para especular, casa é para morar. Poxa, mas o pessoal especula muito com real estate, casa, ativos imobiliários? Sim. Por quê? Porque a conta capital do balanço de pagamentos ela é praticamente fechada Exatamente. para investimento. Então, o chinês ele tem 3 opções praticamente. Ou investe num banco, só que ao investir no banco a taxa de juros é subsidiada para acelerar a produção, ou coloca na bolsa, e a maior parte das pessoas não tem a mínima ideia do que está comprando. Aliás, diga-se de passagem, quando você vê as cotações da bolsa vermelho, é porque ela está subindo. Então, vermelho é a cor da sorte, não é o azul. É mesmo? Eu não sabia disso. É o oposto do mundo inteiro. Está tudo vermelho. Não, isso daí é porque está bem. E verde é ruim. É. Verde é horrível. Verde nem quem se dá um presente verde nem branco. E o ativo imobiliário. Como ele falou que ativo imobiliário não é para especular, é para morar, a população no meio do lockdown já ficou receosa. E nesse meio tempo, voltamos lá para 2008, 2009, quando o Hu Jintao fez uma bruta política fiscal expansionista, jogou, veja, 2008, 2009, 528 bilhões de dólares no setor de real estate, de ativos imobiliários e infraestrutura, ele inflou a bolha. Na hora que ele inflou a bolha, 2020, chegou o Xi Jinping e falou, olha, então vou colocar um covenant, ou melhor, 3 covenants, que é chamado as 3 linhas vermelhas. Um desses covenants nas incorporadoras é que o caixa das incorporadoras teria que ser maior que a dívida de curto prazo.
E Evergrande é Covent Garden fizeram. Puxa, eu preciso me ajustar a esse COVID. Preciso vender. Mas eu preciso vender no meio do lockdown e no meio do discurso do Xi Jinping, que fala que a população não deve especular com casa. O preço das casas despencou. Óbvio. Obviamente, aí você entra num aspecto de microeconomia, pensa um pouco do Japão, se o preço da casa caiu, eu postergo minha compra. Postergo minha compra, cai mais ainda. Cai mais ainda, isso prejudica o setor de real estate. Então é falacioso falar que foi um problema de mercado. Não, foi o Xi Jinping que quis desmontar Foi o dedo do Estado de novo, né? o dedo do Estado, e agora parece que, dados os últimos indicadores econômicos, exagerou um pouco na dose. Mas e aí, vamos voltar a ter o real estate? Eu, pessoalmente, não acho que ativos imobiliários vai voltar a ser o principal aspecto do crescimento econômico. Eu vi uma frase de uma economista que eu adorei. O governo deve suportar os ativos imobiliários, o real estate, mas não impulsionar, só para evitar uma deflação, recessão. Porque, obviamente, você sabe que aí pode suscitar uma tensão social. Mas é difícil você aumentar o consumo quando você tem o governo falando e dando praticamente um crackdown nas empresas privadas. Por exemplo, Alibaba, Tencent, Baidu, Meituan, ByteDance, que é TikTok. Então, o setor das famílias, eles estão poupando ainda mais. Então, veja, é uma parada na mudança do modelo econômico para voltar para consumo. E aí, essa semana, esse mês, etc., estão soltando pílulas, né? Balões de experiências para tentar melhorar um pouco a confiança do consumidor para ele voltar a gastar e, eventualmente, comprar casas. Agora, as medidas, na minha opinião, são praticamente, de certa maneira, inócuas. Por quê? Veja, você reduziu a alíquota de reserva compulsória em 0,5%. Isso não é nada. Você reduziu a taxa de juros em 20 basis points, ou seja, 0,2%. Você permitiu que a população que tinha hipoteca pudesse renegociar a hipoteca com 50 basis points de desconto. Gente, isso não me parece que vai mudar completamente o sentimento do consumo. A verificar. Como é que a gente verifica? Toda semana sai o lançamento de casa, a construção de casa, o preço de casa. Então, demora um pouco para ver. Pelo lado Brasil, veja, com o lado Ocidente, o Ocidente é muito exagerado, tanto no otimismo quanto no pessimismo. O otimismo, o que aconteceu? O preço do minério de ferro estourou. Aí viu que essa bazuca não era tão bazuca ainda, o investimento, ou melhor, o preço do minério de ferro caiu. Eu não estou muito animado com o preço de minério de ferro. Eu não posso falar do preço do valuation de empresas, porque eu não faço mais valuation. Não sei se o valor é justo ou não. Mas eu não estou mais muito animado com relação a commodities metálicas não inseridas na transição energética. Interessante. Por exemplo, cobre, lítio, aí eu estou animado. Agora, minério de ferro, eu não estou tão animadão assim como seria no caso do agronegócio, principalmente se Trump ganha. Sim. Aí eles falam, o que você prefere, Câmara ou Trump? Eu não prefiro nada, a gente põe preço. Ele se adapta, né? A gente põe preço na coisa. Mas Trump falou que se ele for eleito, ele vai socar 61% de imposto nos chineses, 200% de imposto de carros elétricos. Ora, uma retaliação em cima da retaliação, como aconteceu em 2018 e 2019, como era Trump, o que eles vão fazer? Provavelmente vão parar de comprar agronegócio dos Estados Unidos, como pararam em 2018 e 2019, Exatamente. e comprar da gente. Então fica aquela coisa, isso, ótimo, fiquem brigando aí, e a gente aproveita no agronegócio. Por outro lado, carro elétrico ou manufatura de carro pode não se beneficiar com Trump,
porque a tarifa deve bater em 2025, se eu não me engano, 35%. Ele falou que vai bater Exatamente. 30%. Então, eles vão enfiar cada vez mais carro elétrico na gente. O que está Porque acontecendo? é mais barato, né, perto dos outros, né? Você tem mais Build Your Dream na rua do que Corolla. Exatamente. Você está cheio de Build Your Dream. Se o Trump vai lá e coloca 200%, ele fala, pô, vamos enfiar no Brasil. Então, olha que interessante. Trump é bom? Depende. Para quem? Para o agronegócio? É bom. Para a montadora? Não, não é bom. Então, precisa ver aí o que a gente faz. De novo, a gente não discute se esse é melhor ou esse é pior. Depende quem você é, que setor você está Perfeito. e como vai ser a geopolítica. Professor, ainda sobre o setor imobiliário, eu li um artigo já faz alguns anos que dizia que sempre que os países tinham um índice de participação desse setor da construção civil no crescimento do PIB acima de 30%, isso geralmente levava à recessão. E ele trazia nesse artigo alguns exemplos, como Grécia, Espanha, que passaram de 30% e a gente viu a recessão severa que eles entraram na década passada. Com China, era muito maior de 30%, não vamos recordar agora do número, e eles não entraram numa recessão, né, nem de perto, né, diminuiu o ritmo de crescimento, isso é uma verdade, né, de 9 e tantos por cento que a gente viu para a meta de 5 agora, que está difícil de atingir, mas, né, a gente está falando aqui boa parte desse episódio das dificuldades, né, do setor de construção civil, e a gente lembra, né, quem é do mercado, os títulos da Evergrande que chegaram a valer praticamente zero, né, no auge ali do burburinho da Evergrande. Então, são duas perguntas que, a partir desse tema, me chamam a atenção. Primeiro, como que a China realmente conseguiu, né, fazer com um setor que é tão importante para a economia não arrastasse a economia para uma recessão? Essa é a primeira pergunta. E depois, uma segunda pergunta um pouco mais, vamos dizer assim, provocativa, no sentido de se esse artigo que eu citei é uma verdade e realmente o setor de construção civil joga todo mundo para recessão, a gente pode confiar que eles realmente entraram numa recessão? Os dados que a gente lê de China, eles são confiáveis, vamos dizer assim? Veja, 2 pontos aí. Eu não acho que é o setor imobiliário, eu acho que é bolha. Uhum. Quando é bolha e ela estoura, por exemplo, que nem você teve a bolha da internet no ano 2000 e o Alan Greenspan jogou a taxa de juros, se a gente pegar os PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, o que aconteceu foi que a zona do euro começou muito cedo. Poxa, mas você é contra a unificação monetária? Não, não sou contra a unificação monetária. Só que o que aconteceu foi um choque macroeconômico assimétrico. O Banco Central Europeu colocou uma taxa de juros muito mais adequada à condição da Alemanha do que as condições macroeconômicas de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Então, a taxa de juro real nesses países ficou negativa. Veja, se para a Alemanha foi adequada, ela ficou em território positivo, para esses países da Europa ela ficou em território negativo. Uhum. E quando a taxa de juros é muito baixa, o que você vai? Você vai para ativo de risco. Uhum. Por isso que eles foram para real estate. Aí veio o colapso da Lehman Brothers, 2008, e os bancos europeus estavam tomados em CDOs e mortgage-backed securities, entraram em colapso, a bolha estourou e teve tudo isso. No caso da China, eles não têm CDOs, eles não têm mortgage-backed securities. Perfeito. Foi no caso de 2008. Mas como é que eles estão evitando? Se você pegar um gráfico dos investimentos, você vê claramente que investimento em setor imobiliário está caindo, pelo menos até agora. Vamos ver o que acontece depois dessas medidas. Mas o investimento em indústria está crescendo. Que indústria? Voltamos ao velho esquema. Bateria, painéis solares e carros elétricos. Então você veja, eu vi uma entrevista, não, um artigo que na Califórnia tem a população que está usando painel solar como portão, de tão barato que está. Eles estão socando o mundo desse excedente de indústria. Falou, olha, real estate não é a vedete que vai crescer, vamos aumentar a indústria. Por isso
que a gente está vendo essa inundação, não só no Brasil, mas na Europa, na Alemanha. Veja, a Volkswagen fechou uma Exato. parte das fábricas lá. Estados Unidos, Biden quer aumentar cada vez mais, não sei se já colocou 100%, Trump falou 200%, e eles estão cada vez mais tentando exportar esse excedente industrial que foi tomado como medida para evitar uma recessão advinda do segmento imobiliário. E aí, depende, acaba prejudicando determinados setores, porque você tem essa inundação de produtos chineses. Por outro lado, ajuda na inflação. Sim, você tem tudo prós e contras aí. Claro. Mas o fato é inexorável, né? É um fato. O setor imobiliário caiu, para não entrar em recessão, vamos explodir investimento em indústria. Você consegue consumir tudo isso? Não. Então vamos socar no mundo. Por Perfeito. isso que eu vejo que os trade frictions, ou seja, as brigas comerciais, as guerras comerciais, tendem a piorar muito no ano que vem. E isso, guerra comercial, a gente fala, eu vou ferrar o chinês e tal. Não, veja, você tem países que precisam de insumos chineses para exportar. E países que, mesmo com esse produto mais caro, precisa comprar esse produto. Então, o que a gente percebe? Que a inflação ao redor do mundo e as taxas de juros vão ficar mais alta por mais tempo, que é o comentário que o Jeremy Powell já falou. Olha, taxa de juro como era nos anos 2000, pode esquecer, nós vamos ficar higher for longer, mais alta por mais tempo. Vai cair? Vai. Vamos voltar para o ano 2000? Não. E não é só isso. Que bom, eu diria. Não é só isso, se você me permitir. Com a pandemia e a guerra da Rússia, da Ucrânia, etc., que, aliás, diga-se de passagem, os CFOs fazem isso, mas os países não faziam, e é que você não pode depender de um país só. Exato. Está falando mal da China? Não estou falando mal da China. Você não pode depender de um país só, meu Deus do céu. Uhum. Então, tem muito país falando, ao invés de fazer offshore, comprar só da China, eu vou fazer nearshore. Uhum. Olha como o peso mexicano apreciou. Exato. E eu também não posso mais ficar dependente, como a Angela Merkel quis, ficar dependente do Nord Stream, do gás da Rússia. Então, Exato. eles estão fazendo friendshore, aqueles que você pode eventualmente confiar, e onshore, um pouco em casa. Poxa, mas isso não profana as vantagens comparativas? Porque, no final das contas, você acaba fazendo um pouco Totalmente. em casa, Uhum. comprando perto da tua casa, mas não é o lugar mais barato. Bingo, tá vendo como a inflação tende a ficar mais alta, mais Perfeito. pegajosa. Uhum. E com as guerras, por exemplo, no Mar Vermelho, os Houthis atacando, então você não consegue mais passar pelo Canal de Suez, quem vem da Eurásia Tem que tem que contornar. passar pelo Cabo da Boa Esperança, que leva 12 dias a mais. Mais um ponto, aqueles que administram o estoque via just-in-time, pode parar, porque é muito perigoso administrar seu estoque no estímulo, numa pegada japonesa just-in-time, porque pode ter um problema. Você está no Canal de Suez, você está no Estreito de Malaca, onde o exército chinês está fazendo exercícios contra o exército do Vietnã e da Malásia. Então você vê que o tráfego lá está caindo. Você Uhum. tem o Canal do Panamá, que agora não tem água, mas a Venezuela está absolutamente aliada, perdão, com a Ucrânia, desculpa, com a E a Rússia. Rússia Uhum. e com a China. Então, eventualmente, eles podem fechar o Canal do Panamá. Então, veja, a logística ficou muito pior. E com os ataques dos Houthis, o preço do container pulou de $1.000 para $5.000. Isso tudo é inflação na veia. Vai explodir? Vamos voltar para 1979? Não, vamos voltar. E ainda assim tem a guerra Israel, Líbano, Irã, que Exato. pode afetar o trânsito no Estreito de Hormuz. Não é fácil isso. E a respeito da confiança nos dados chineses, isso o senhor acha que são águas passadas ou pelo menos esse estigma ainda é muito presente, né, muitos analistas? Não, tem que ficar presente.
Eu morei lá, a gente Sim. sabe que os dados são um pouco maquiado, não seria politicamente adequado, mas você tem que olhar com uma pitada de sal. Por exemplo, quando eu estava lá, eu vi o seguinte: vendas dos carros explodem em 2009. Eu falei, puxa vida, que bom, estamos no meio de uma crise da subprime. Aí você olhava na página 17 do jornal, consumo de gasolina cai 20%. Eu falei, meu Deus do céu, como é que você compra carro e esse consumo de gasolina? Então, é importante a gente fechar os dados. Outro dado que não é... Veja, o governo não mente, ele é super claro nesse sentido. Vendas ao varejo. Muito analista fala vendas ao varejo, aliás, praticamente em todo mundo, vendas ao varejo é um proxy do consumo das famílias. Na China, não. Por quê? Porque quando o governo entra comprando, isso entra como vendas ao varejo. Ah, é? Não sabia dessa. Maquia o dado. Vendas ao varejo, ela explodiu. Sim, ela explodiu porque talvez o governo esteja comprando. Então, não é necessariamente as famílias. Outra, nível de desemprego. Claro, você tem as estimativas paralelas, não são publicadas pelo National Bureau of Statistics, o IBGE deles lá. Mas, por exemplo, 50% da população é zona rural, 50% é zona urbana, vamos dizer assim, 49 e 51. Tá. Só que quando o Deng Xiaoping entrou no poder, ele deu pedaços de terra Para as províncias. para as províncias e para os moradores das cidades rurais. Só que os governos das províncias, eles são avaliados de acordo com a capacidade de impulsionar o PIB. Então, eles compram as terras dos proprietários rurais a um preço abaixo do preço de mercado. Só que, para o governo chinês, essas pessoas da zona rural são empreendedoras, são fazendeiros. Então, eu vou calcular o desemprego só da zona urbana. Então, você está calculando o desemprego de 50% da população. Entendi. E esse 50% da população, 10% a 15%, está ilegal. Então, você está calculando o desemprego de 35% da população. Sim. Então, não é para confiar. Por exemplo, quando a China crescia 14%, eu vi o nível de desemprego 4%. Quando a China crescia 6,5%, nível de desemprego 4,5%. Eu falei, tem alguma coisa muito errada aqui. Ou seja, então, não confie nos dados de desemprego, porque não é que eles são manipulados. Ele fala, gente, você... A metodologia que merece críticas. metodologia. Sim, perfeito. Olhar isso daí. O desemprego não sobe. O desemprego não sobe. Outro, déficit fiscal. Déficit fiscal, quando o governo publica, ele publica do governo central. Gente, não dá para publicar do governo central. Sim. Eu quero saber o déficit do governo das províncias. Quero saber o déficit das estatais. Não, esse não entra, esse a gente calcula. Então, fica meio... Mas é o que é. Sim. O que a gente vai fazer? Também não posso chegar e falar, vou rasgar tudo e vou ver da minha casa. Não, a gente tem que cruzar os dados. E o governo chinês, ele tem interesse, veja, é 1,3, 1,4 bilhão. Se ele conseguir falar para 1,2 bilhão de pessoas que o negócio está crescendo, mesmo que a hora que você faz um cross-check, você fala, a conta não fecha, ele fala, tudo bem. Eu convenci 1,2 bilhão para mim. Já é suficiente. Já é, tá bom. O que importa é o PIB. Exato. Você conseguiu fazer um cross-check e ler nas entrelinhas como é que é calculado? Bom para você, trabalho. Legal, professor. E dando sequência, até para concluir essa parte também em relação à transição, né, basicamente do modelo econômico chinês, né, da forma como eles estão, então, pensando o crescimento, como que tu posicionaria também a questão da dificuldade que se tem de fazer essa transição para o modelo de consumo, principalmente porque o chinês, basicamente, ele tem um alto índice de poupança, né, na faixa aí dos seus 40% aproximadamente. O Brasil é muito menos do que isso, inclusive em termos de população. Isso é um desafio, né, que o governo tem também para conscientizar a população. E que ferramentas tu acredita que eles vão utilizar para, de fato, conseguir que essa transição seja feita de forma mais eficiente lá? Veja, tem um paper que saiu na própria China, que foi feito justamente por dois economistas chineses, Wang e Tao.
não lembro o primeiro nome deles, mas eles falavam o seguinte: olha, não é necessariamente que a população chinesa consome pouco, é que a renda da população chinesa em proporção do PIB só caiu até Xi Jinping. Como assim? Que a renda caiu? Não, em proporção do PIB. Por quê? Porque o câmbio é manipulado. Veja, o câmbio em 1996 era 8,5 renminbis por dólar, renminbi moeda do povo. Agora está 7. Puxa vida, de 1995 a 2024, você chegou a acumular 4 trilhões de dólares de reserva internacional. Sério mesmo que o câmbio só apreciou de 8,5 para 7? Então o câmbio é manipulado. Quando o câmbio é manipulado e deixa ele deliberadamente depreciado para ajudar na exportação, ajudar no crescimento econômico, isso prejudica a renda das famílias, porque os bens importados e os insumos importados para fazer a camisa do cara lá fica mais caro. Outra, os juros são subsidiados. Então, aquela tua poupança, sabe aquela tua rica poupança, a hora que você põe no banco, você vai ganhar menos do que o PIB. Então, a regra de bolso é para que não haja uma concentração de renda, uma taxa de juros, regra de bolso. Você tem que pagar pelo menos o crescimento econômico, porque senão alguém está ganhando mais do que o outro. Então você subsidia, de novo, população chinesa ganhando menos renda. Outra, não respeitavam o meio ambiente. Outra, o salário até 2012 subia. É aquela coisa que a gente sempre fala, salário não importa. O que importa é o custo unitário do trabalho. O que é isso? É salário dividido pela produtividade. O salário sempre subiu na China, mas a produtividade subia mais, que é diferente do Brasil. O salário sobe mais que a produtividade. Exemplo no Brasil, trazendo. 1996 a 2022, o salário mínimo, pasme, subiu 90% em termos reais. A gente merece, claro, como filho de Deus, merece. Mas será que o trabalhador brasileiro ficou 90% mais produtivo? Não. Então vou fazer outsourcing na China. Então o salário subia, mas a produtividade subia mais. Então o custo unitário do trabalho caía. Isso tudo fazia o chinês consumir menos. E ainda dava subsídio na energia e da terra, etc. Eu tirava, e fora que você tem a cultura chinesa. Veja, não estou falando que a cultura, olha, precisa, é um fenômeno cultural. Não, não é isso. É que um chinês, quando casa, ele vai cuidar da esposa. Normal. Só que ele tem que cuidar do pai e da mãe dele também, e do sogro e da sogra. E só podia ter um filho. Então, veja, consuma chinês. Cara, eu quero morrer. Tem 6 caras na minha cabeça. Como é que eu vou querer consumir? Sim. Então, quando o governo falou você pode ter o segundo filho, não era para consumir. Não é isso. Ele sabe que já demora. Agora pode ter o terceiro filho. Não quer dizer também que ia matar o segundo filho. Pelo amor de Deus, não é isso. É que o primeiro filho, o governo dá toda a assistência social. O segundo filho, se você for rico, você cuida da toda a educação dele. Só que pelo menos você tem 2 filhos, você consegue dividir o burden, o peso de cuidar com os pais em 3 ou 2 filhos. Só que isso não adiantou. Então, veja, além do aspecto cultural, que você fala, cara, tem 6 caras comendo e só eu trabalhando. E você me tirou a renda. Eu estou consumindo, mas eu estou produzindo mais. Então, por isso que a gente fala, o consumo não sobe? Sobe. Mas a questão é, em consumo percentual do PIB, chegou a bater 35%. E no Brasil é 64%, e nos Estados Unidos é 74%. O Brasil poderia diminuir, aumentar o investimento. Então, veja, da mesma maneira que o Brasil é desbalanceado, porque a gente consome muito e investe pouco, a China é o contrário. A China investe demais e consome pouco, em proporção do PIB. Então, você tem que mexer numa coisa que macroeconomicamente é fácil. Tira todas essas distorções de fatores. Não, mas se eu tirar todas essas distorções de fatores, é assim que as empresas estatais sobrevivem. Então, no final das contas, você está dando tiro no próprio pé. Então, preciso mexer meu transatlântico devagar. Eu não posso subir juros, dar mais renda para a população, aumenta o salário drasticamente, você quebra a estatal. Então fala, tá contente? Fica que nem Brasil. Tá contente com o teu salário? Tô. Mas você está desempregado.
É um cobertor curto, no final das contas, né? Exato. E com uma ditadura, Sim. se fosse uma democracia, você falou, olha, nós vamos passar 2 meses aqui, nem a Argentina. Sim. Uhum. Nós vamos tomar uma bezetacil. Quem não tomou bezetacil é ir até o inferno e voltar. Sim. Uhum. Tudo bem, mas aí, quanto muito, a gente faz um impeachment do Milei, sei lá, Sim. a população não gosta. Lá Não tem essa opção, né? Não ter tem essa- esse luxo Claro. de ter uma queda de 3,5%. Então, Sim. macroeconomicamente, você não pode em nenhum momento, nem numa democracia, dissociar da política e da sociedade, Uhum. porque aí eu peço a cabeça do rei. Claro. Sem dúvida. E aí muda o modelo todo, né? É. O sistema. E o senhor já falou um pouco assim sobre essa questão da transição e o impacto que isso tem no Brasil. E vai passar também pela essa questão do própria eleição americana e a política externa americana. Mas como que, e trazendo mais para a nossa realidade, né? Como que essa mudança de modelo, né? Saindo do modelo tradicional que eles tinham antes para um modelo mais relacionado ao consumo, vai impactar o Brasil mais diretamente, em especial essa questão do nosso principal fonte de exportação para lá, que é minério e, ao mesmo tempo, a questão As commodities agrícolas. das né? commodities agrícolas, né? Então, como que isso vai trazer um impacto mais direto para a gente? Que você já falou, né, um pouco sobre isso, na questão da gripe suína e o quanto que a questão de soja e milho tem sido, né, valorizado nessa questão da exportação para lá, mas se a gente puder aprofundar um pouco mais, eu acho que vai ser bem válido. Veja, se você pegar os dados de 2023 com 2022 e o primeiro semestre de 2023 2022, apesar da China crescer menos, nós batemos recorde em tonelagem, tá? Em toneladas. De exportação de soja, de exportação de milho, de exportação de algodão, de exportação de boi China, frango não muito, mas carne suína também nós batemos. Nós exportamos petróleo. Puxa, mas o petróleo nós não exportamos tanto. Sim, por quê? Porque agora a China está comprando da Rússia Exato. para tergiversar as sanções. Minério de ferro, no primeiro 2023, 2028, a venda de minério de ferro subiu 8% só. Tá? Ninguém está querendo dizer que, olha, vai colapsar tudo, mas se você está achando, que, na minha opinião, agora é uma opinião, que o real estate vai voltar como era e o minério vamos fazer de novo inflar a bolha, pode acontecer. Mas aí seria uma guinada de 180 graus da política do Xi Jinping. Eu não acho que isso ele vai deixar acontecer. Ele vai administrar, aumentar a indústria, aumentar a inteligência artificial, aumentar investimento em transição energética, painel solar, baterias, semicondutores. E o que eu falei, acabei de voltar da China, conversando com o pessoal lá, 100% de que eu conversei em universidade, empresas, famílias, eles falaram, olha, a história de real estate acabou. Eu não estou mais animado em comprar real estate depois dessa pancada que o Xi Jinping deu na minha cabeça. E o que acontece? Daqui 2 anos ele muda de ideia de novo e fala, vou colocar mais 3 linhas vermelhas. Eu não confio mais. Então vou comprar outras coisas. Então, de novo, eu estou animado com as vendas do agronegócio. Só que também precisa tomar cuidado que as coisas não ficam separadas. Estamos em guerra, quer dizer, nós não, né? A Ucrânia está em guerra com a Rússia, quer pegar Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, pegou Crimeia, quer tirar o acesso da Ucrânia por Donbass e Odessa, do Mar de Azov e do Mar Negro. Gente, da onde que eu compro fertilizante? Da Ucrânia. Então, isso pode prejudicar o preço. Olha a inflação ficando mais alta. Então, veja que a eleição norte-americana, o modelo de crescimento econômico da China, a guerra de Israel com o Líbano e com o Hamas e com o Irã, a guerra da Ucrânia, tudo impacta o Brasil. Sem dúvida. Tudo impacta, de uma certa maneira, o modelo de crescimento econômico e como eu posso me beneficiar em alguns setores. Guerra é uma coisa horrível, terrível. Mas, infelizmente, é aquela coisa, os economistas estão aqui para achar oportunidades. E o Brasil precisa achar oportunidades. Onde estão as oportunidades? Vira e mexe, eu dou palestra para
o pessoal do agronegócio, e eu vejo a pessoa falar, eu não vou fazer hedge do cloreto de potássio, Isso. eu não vou fazer hedge no MAP, eu não vou fazer hedge no nitrogenado. Uhum. Eu falo, gente, mas você tem o telefone vermelho do Putin, você sabe quando ele vai parar? Uhum. Você quer ficar com essa espada de Damocles na tua cabeça? Gente, É um na boa, risco. deu margem, trava. Exato. Claro. A gente fala bastante isso também. Tem um problema enorme que é clima. Agora, se tu quer ficar se metendo e achar o que vai acontecer com o Putin, e Trump já falou, olha, não me importa o que a Rússia vai fazer. Você já está vendo como é que está o governo, eventualmente, alguns governos aí, não vamos falar não, mas você já sabe, não, precisa sentar e ser esperto. O que é ser esperto? Olha, tem que abrir mão de alguns territórios. Pô, se você me invadiu, eu tenho que abrir mão do Sudeste, do Sul, do Nordeste para parar a guerra. É isso que você está me aconselhando? Quando teve o discurso, o debate da Câmara com o Trump foi super direto. Quer dizer, foi super direto, não. Ele saiu na tangência enorme. A Câmara falou: o que você vai fazer com a Ucrânia? Ela falou: vou querer um cessar-fogo. O que você vai fazer com a Ucrânia? Vou querer um cessar-fogo. Olha, no cessar-fogo, Putin vai ter que devolver tudo aquilo que ele ocupou. Ele não vai devolver. É, O Putin é um grande czarista, exato. expansionista, que não gostou da Revolução Bolchevique. Ainda tá na Ele Guerra quer Fria, né? Ele quer voltar à grande Rússia. Por quê? Ele Antes já ainda. falava, Antes ainda. a Ucrânia não é um país. Gente, ela se tornou país com a Revolução Bolchevique. Mas ele Uhum. quer pegar a Ucrânia. E se Trump, eventualmente, na declaração dele de 2018, ele falou o seguinte: olha, eu não ajudaria um país pequeno como Montenegro, apesar dele fazer parte da OTAN. Por quê? Porque é um país muito pequeno. Eu não vou desencadear uma terceira guerra mundial ajudar Montenegro. Imagina na cabeça do Putin, o que ele deve estar pensando. Cara, a Lituânia tem 2,5 milhões de habitantes. É fácil. É fácil. Eu vou beliscar a Lituânia. Se eu Sim. pegar a Lituânia e os Estados Unidos não reclamar, eu vou na Letônia e vou na Estônia. Pego todos os países bálticos e Uhum. for para a União Soviética no pacto Ribbentrop-Molotov. É, Ou seja, ele vai para a Geórgia, ele vai para a Armênia. a história não se repete, mas ela rima, né? A gente já viu isso É, acontecer lá atrás, né? No fim das contas, é uma repetição aí desse projeto russo que foi postergado aí durante a Guerra Fria, no revés que eles tomaram, mas né, principalmente pós a queda da União Soviética, mas a gente vê que talvez esteja ativa de novo, né? Inclusive, se você me permitir, tem uma charge na Economist que é ótima, pelo seguinte: a Rússia, quando invadiu a Ucrânia, acho, né? Na minha opinião, ela achou que eventualmente o Ocidente ia responder da forma como respondeu quando invadiu a Crimeia. Uhum. Ou seja, não tem problema nenhum. E a China tinha interesse já de buscar Taiwan, se por acaso Uhum. fosse. Eu ia perguntar exatamente nessa Exato. linha sobre Taiwan, né? E também porque acaba Taiwan sendo o maior produtor aí de semicondutores do mundo, né? Então, Exatamente. como que isso também impacta? Porque a gente viu que na pandemia, quando a logística dos semicondutores não funcionou, quanto de pressão teve na inflação, principalmente. A gente vê que eles estão já construindo uma planta, se não me engano, no México, né? E se não me engano, não é no México, não é questão do nearshoring, mas mesmo assim, né? E é um projeto, se não me engano, até pessoal do Xi Jinping em relação a Taiwan. Queria comentar um pouco também sobre isso, acho que é interessante. Veja, Xi Jinping não dá para saber de novo, a gente está fazendo. Sim, especulando. Trabalhasse numa empresa, muita gente fala: não, acho que não vai acontecer. Sim, se está tudo bem, então não preciso de você. Não é? Uhum. Eu quero saber, eu quero entrar no War Room e falar: e se? Sim. E se? E se? Xi Jinping, por exemplo, quando a Rússia mandou 150 mil soldados para cercar a Ucrânia, o que o Ocidente falava? Eu acho que ele não vai atacar. Porra, ele mandou 150 mil soldados lá. O que você acha que ele vai fazer? Xi Jinping falou: eu quero o Exército de Libertação do Povo pronto em 2027. Não acho que os Estados Unidos enviariam tropas, mas colocaria sanções. Só que a TSMC, Taiwan Semimanufacturing Company, que é a maior empresa de semicondutor, é em Taiwan. Então fica a pergunta que a gente faz para os empresários, para os CFOs. Vocês já pensaram em diversificar o fornecimento de semicondutores em outros países? Uhum. Porque
Quem trabalha em compra sabe que para você desenvolver um fornecedor demora 2, 3 anos. Exato. Então, gente, não fiquem dependente de Taiwan. Ah, mas pode não acontecer nada. Tá, mas e se E se acontecer? acontecer? E sim. É. É aquela coisa que eu via do parente. Uhum. Seguinte, não, mas isso é um risco de cauda. Sim, é um risco de cauda. Mas se esse risco de cauda ocorrer e quebrar minha empresa, eu preciso olhar. Sim. Eu preciso olhar. Então, veja, eu preciso começar a paquerar a Holanda, preciso ver os Estados Unidos, onde. Ah, mas é mais caro. Sim, mas de repente eu vou colocar sanção em cima de Taiwan, tá um interlúdio em 2027 para a minha produção. E aí tu evita o risco de ruína, né? Aquela questão, o guarda-chuva a gente compra no dia de sol, é mais barato, né? Do que de esperar tá chovendo para comprar. É, se esse risco de cauda ele é pouco provável, mas, digamos assim, a perda que ele traria, ele é 100% da companhia, ele tem que ser observado. Tem que ser observado. Exato. É. Ah, mas é uma probabilidade pequena. É. Sim. Eu não olho quando a probabilidade é pequena e não quebra a minha empresa. Mas quando a probabilidade é pequena e quebra a minha empresa, Tem que ser olhado. gente, É. vamos nos reunir. Exato. E aí? E se acontecer? Professor, Não. Tá bom, eu também acho que não. Mas e se? Sim. deixa eu fazer uma última pergunta aqui antes da gente ir para os finalmente. A gente falou bastante, né, dessa transição, mas tem um aspecto que a gente acabou tangenciando aqui, que são os investimentos externos que a China tem feito, né? Ela tem comprado participação em diversas empresas ao redor do mundo. Aqui no Brasil tem muitas empresas, né, com participação chinesa. O mesmo ocorre em outros continentes. Tu acha que essa ideia de que a China de internacionalizar a sua capital, ela é uma consequência, né, de voltar essas empresas que ela tem participação para um consumo, para uma exportação do que a China está fazendo, ou essa é uma segunda ou terceira estratégia que eles estão construindo? Veja, a China não gosta também de rasgar dinheiro, não é isso. Né? Mas, por exemplo, depois da crise de 2008, 2009, veja como o Brasil virou darling da China. Procuramos terceiros mercados e Uhum. vamos fazer investimento, principalmente em infraestrutura, eletricidade. Exato. Claro, é Uhum. bem-vindo, super bem-vindo. Tem aqueles caras meio que eu discordo diametralmente, pô, vou vender o Brasil para o chinês? Sim. O que a gente pode achar que o chinês vai fazer com uma hidrelétrica? É. Ele vai pegar água, botar nas costas e levar para Xangai? Ele vai pegar a turbina e levar para Xangai? Não, ele tem uma concessão. Sim, vai levar mesmo energia, não conseguiria levar. Nem energia. É. Então, se você não respeitar as diretrizes de despacho da ONS, eu tiro tua concessão. Sim, Mesma coisa uma rodovia. O que ele vai fazer? Pegar o asfalto, o pedágio e levar embora? sim. Não. E o Brasil está sedento por investimento em infraestrutura. A gente investe 1,7% do PIB em infraestrutura. E para recuperar a depreciação anual, eu precisaria investir 2,3%. Ou seja, eu estou destruindo Sim. infraestrutura, Ativos. Uhum. que bate no meu PIB potencial. Então, be welcome. Sim. Europa, Estados Unidos, China. Ah, mas China está. Gente, eu tenho interesses, não tenho amigos. Claro, eu vou vender, aí fala, mas vem mão de obra. Não, está errado. Mão de obra chinesa não pode trabalhar no Brasil se for blue collar, só white collar, só nível gerencial. Não é que aqui não é África, Uhum. onde eles mandam um navio de chinês para fazer a hidrelétrica. Não, o Ministério do Trabalho não permite isso. Então não é que vai roubar emprego, essas coisas. E como o governo gasta demais, ocorre o efeito deslocamento. Você gasta demais, a taxa de juros é alta. A taxa de juros é alta. A poupança vai toda para o governo, né? Vai tudo para o governo. É o crowding out effect, o efeito Sim. deslocamento. E cada vez mais você está vendo a curva de juros esticar no Brasil, Uhum. mas o consumo sobe, daqui a pouco vai cair, e o investimento não vai. Fechei o hiato do produto, como fala o Banco Central, para o hiato Exatamente. positivo. Positivo. Misturamos tudo aí na É. conversa. Né? Mas isso do ponto do Brasil, né? Tenho certeza que esse capital é extremamente necessário, mas do ponto de vista chinês, o senhor acha que é estritamente do ponto de vista de alocação de capital, eles estão fazendo conta e é rentável para eles, ou tem outro intuito por trás desses investimentos? Tem. Não podemos dizer que não tem. Existe uma coisa chamada sharp power. Não é o hard power. Uhum. Ou seja, eu não vou trazer navios guerreiros aqui. Mas na hora que você vai votar na ONU,
O chinês vai falar: olha, eu coloquei 73 bilhões de dólares de 2010 a 2023 no Brasil. Então você começa a levar em consideração quanto o chinês já trouxe para saber como é que você vai se posicionar. Existe um interesse não da época da União Soviética, Sim. de ficar o pensamento de capitalismo estatal ferrenho nas empresas aqui. Não, eles querem ganhar dinheiro, mas eles querem ser também uma zona de influência, Uhum. ganhar no dinheiro, vamos dizer assim, que é o chamado o soft power, os institutos de Confúcio, etc. O Exato. hard power é fazendo investimento cada vez mais. Então tem um interesse por trás. Tem um interesse por trás. Olha só, sabendo dessas guerras, por que eles querem fazer a Rota da Seda, o Belt and Road Initiative? Quero fazer novos aspectos de logística para não ficar dependente tanto desses estrangulamento que está Uhum. por aí. Agora, o Brasil também entrar no Belt and Road Initiative é muito mais um lado diplomático do que prático. Exato. A grana está vindo. Uhum. Se tem que vir em reais. Porque se vier em dólar para projeto, a maior parte dos meus projetos, a receita é em reais. Uhum. Se tem dívida em dólar, cara, não tem o hedge para fazer por dinheiro. Exato. Perfeito. Então tem que vir em reais. Professor, a gente está chegando aí nos finalmente da nossa conversa aqui, infelizmente. E aí a gente tem o hábito de fazer algumas perguntas finais ali num formato de ping-pong, onde a gente pergunta e o senhor deve responder a primeira coisa que vem na sua mente. Olha essa terapia freudiana. Exatamente. Bom, vou deixar para o Stefano fazer elas aqui. Vamos lá. A primeira delas é um livro que marcou a sua vida. Um livro que marcou minha vida. Eu sei qual é, só estou tentando lembrar o nome. Está até aqui atrás. É Capitalismo Chinês com Características Chinesas. Olha isso. Capitalismo Boa. Chinês com Características Chinesas. Oh, meu Deus, está por aí, eu não lembro. E também um outro que é Red Capitalism, Capitalismo Vermelho. Esse me marcou bastante. E um autor que eu gosto muito, que é na Universidade de Beijing, Pequim, é o Michael Pettis. É mais ou menos tudo sobre China. Ótimo. E tem um que eu estou lendo agora, você perguntou um, já estou indo para um. Não, por favor, à vontade. Como Destruir um País, do Marcelo Suano. Uma aventura socialista na Venezuela. Interessante. Isso é bom. Interessante. O título é interessante. Boa dica. E a segunda pergunta, um hábito que o senhor não abre mão? Olha, apesar de eu já estar com 57, 58 anos, um hábito que eu não abro mão, inclusive porque eu dou aula, é ficar, parece que é frescura. Por exemplo, eu vou viajar, fiquei 6 dias. Eu gosto de ler no papel. Eu gosto de deixar o jornal no papel. Então, eu leio os jornais antigos. Então, eu preciso ficar atualizado. Claro, a gente não consegue, mas eu não consigo entrar na aula sem estar 100%, na minha opinião, 100%. Na opinião do aluno, talvez fala, porra, você não está atualizado coisa nenhuma. Mas, na minha opinião, atualizado 100%. É um hábito que cansa. Sim. Claro. Sabe? Porque você tem que ler jornal, tem que ler Financial Times, tem que ler Economist, tem que ler Foreign Affairs. E isso é uma obrigação que chega uma hora e fala, cara, cansei. Aí você fala, pronto, fechou minha leitura do dia. Amanhã já vem mais 5 jornais, mais uma revista. Então, esse é um hábito que eu preciso relaxar um pouco. Mas é aquela coisa, quando eu dou aula, eu gosto de estar bem atualizado. Bem atualizado. Porque, por exemplo, você entende de finanças? Entendo. Você dá aula de finanças? Não dou aula de finanças. Eu não trabalho mais com valuation. Vem um cara e fala, qual é o beta da Gerdau? Eu falo, pô, não tenho mais a mínima ideia. Sim. Usa o CAPM ou não usa? Não. Quero passear e estar completamente atualizado, na minha opinião, atualizado. Sim. Legal. Agora tem um monte de aluno que fala, pô, professor não está atualizado coisa nenhuma. E a última delas, o segredo da vida é? Segredo da vida, apesar de eu não conseguir fazer novamente, é dividir o teu tempo. Dividir o teu tempo. Por exemplo, chegou momentos aí que eu tinha uma coisa que precisava de terapia, que era uma urgência de ficar atualizado.
Você não pode. Você tem que cuidar da tua saúde. Tem que cuidar da tua saúde, do teu trabalho e da tua família. Isso todo mundo fala, mas aí não é que eu li, não é que eu sou coach. É experiência de vida, 58 anos. Senão, você vai acabar ficando com depressão e uma bruta síndrome de ansiedade. E toca Zoloft e Rivotril. Não pode. Não pode, isso não faz bem. Manter o Gente, mas você leu? Não, já passei por isso. Vivenciei. Mais forte do que ler, né? É, Manter o equilíbrio é importante em tudo, né, no fim das contas. tem. E aí você leu? Não, não vou falar isso que parece uma coisa forte, mas eu já fui desequilibrado, bem mais desequilibrado, por um lado ou por outro. Mas a gente tem semanas que você está muito mais para um lado do que para o outro. Cuidado com isso, cuidado com isso. E o lado espiritual também. E daqui a pouco você vai embora e aí? Que ficou, né? Muito bom. Professor, sem palavras para agradecer aí por essa hora que a gente está conversando. Realmente muito obrigado pela sua disponibilidade e por todas, usando as suas palavras e por todo esse conteúdo que o senhor flutuou ao longo desse tempo aí, que tenho certeza que vai agradar a todos que estão nos ouvindo. Nossa, uma aula aqui, 1 hora de um MBA em China aqui. Quase. Exatamente. Muito obrigado, professor, por ter compartilhado conosco. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, não se esqueça, reforço o convite, dias 13 e 4 de abril, Fórum da Liberdade, em algum canto da tela aqui vai ter algum QR Code, aponta o seu celular e escaneia esse QR Code que você vai ser direcionado ao site do Fórum da Liberdade e vai ficar por dentro de todos os anúncios que em breve vamos começar a divulgar mais detalhes sobre o Fórum de 2025. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Stephanie, por esse momento e contigo também. Um forte abraço e até o próximo podcast.